Hello, I'm Eric Azevedo from Universidade do Inglês and I'm here today to give you the top 10 secrets to speak and to learn English. Olá, meu nome é Eric Azevedo da Universidade do Inglês e eu tô aqui hoje para te dar os top 10 segredos para falar e para aprender inglês. Segredo número 1, contato diário com o idioma. É uma coisa que parece simples, às vezes até óbvia, mas não é tão óbvia assim, senão a maior parte das pessoas faria isso. E o que a maior parte das pessoas fazem? Tem contato com o inglês só aos sábados, 2 vezes por semana, mas aprender um novo idioma não é uma coisa assim que entra na nossa agenda às segundas e quartas, ou terças e quintas somente. Esse pode ser até mesmo os nossos dias de fazer aula, por exemplo, se a gente está fazendo um curso, mas o nosso contato com o idioma ele é diário. Foi assim que a gente aprendeu português. A gente aprendeu ouvindo todos os dias os nossos pais, a TV, a família, quem estivesse à nossa volta. E a gente foi ouvindo, até que a gente começou a falar e a gente vai aumentando cada vez mais o nosso vocabulário. Eu sempre gosto de contar como ainda hoje eu me surpreendo com o meu pequeno filho. Ele tem 3 anos e meio, mais ou menos, e às vezes eu paro e pergunto, quantos anos você tem mesmo? Porque não é possível as coisas que ele me fala, o nível de vocabulário que ele utiliza. E por quê? Porque ele continua aprendendo todos os dias. Não somente 2 vezes por semana, ele não tira folga, mas ele aprende todos os dias. E você pode fazer isso também de uma forma leve. E vamos lá para a dica número 2. Diálogos e frases. Eric, como assim diálogos e frases? Aprender com pequenos diálogos, aprender com frases, com blocos de texto e não palavra por palavra. Eric, por que não palavra por palavra? Porque a gente acaba esquecendo das palavras soltas. Mas quando a gente usa a associação, aí fica muito mais fácil. Você pode até usar alguma palavra específica que você está com dificuldade de lembrar e você procura, mas como que você faz para memorizar? Você coloca ela numa frase. Por exemplo, quando eu estava aprendendo, eu queria memorizar a palavra late, que em inglês significa tarde ou atrasado. O que eu fiz? Ao invés de eu ficar repetindo late, 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 atrasado, atrasado, tarde, tarde, eu fui lá e coloquei ela numa frase que fazia sentido para mim. Por exemplo, hoje eu acordei tarde, por isso não tomei leite. Na minha frase tinha a tradução no português e a palavra com a pronúncia em inglês, que era o leite. Nunca mais eu esqueci, fazem anos que eu criei essa frase. Então essa é uma forma de usarmos a associação, de estudar através de frases e de criar pequenas frases para a gente ir colocando. Eric, posso criar a frase toda em inglês? Pode, se você já tem vocabulário para isso. Eric, não, eu não consigo criar uma frase toda em inglês, como eu faço? Faça como eu fiz no início. Coloquei a frase em português e coloquei a palavra em inglês que eu queria me lembrar. Se você conseguir fazer isso sem engraçado, melhor ainda. Nunca mais você vai esquecer. Próximo passo e muito importante, que a maior parte das pessoas e das escolas não cuida, do nosso emocional. Então eu sempre brinco com os meus alunos, fique sem vergonha. Eu continuo essa frase dizendo que é no bom sentido, claro, para você se soltar, para você ficar à vontade. Quando você vai falar alguma coisa em inglês, fale como se você tivesse certeza que está certo. Por quê? Se tiver certo, vai ficar muito bonito. E se tiver errado, numa conversa, a maior parte das pessoas não percebe. A não ser que seja o seu professor, por exemplo, porque pode estar procurando aonde você está com dificuldade para te ajudar. Mas quanto mais coragem você falar, quanto mais entonação, quanto mais certeza você tiver na hora que você está falando, quanto mais confiança você passar, melhor fica. E a gente costuma dizer junto com isso que é sem medo, porque se o medo entra por uma porta, o inglês sai pela outra. Então, recapitulando o que a gente viu até aqui, contato diário. Todos os dias, marca um horário lá na sua agenda para não ficar hora nenhuma e a gente não fazer. Eu vou estudar sempre de manhã. Não, vão ser todos os dias à noite. Ou segunda e quarta vai ser de manhã, terça, quinta e sexta à noite. Você coloca lá na sua agenda esse horário de contato. Eric, precisa estudar 2 horas por dia? Não, às vezes você não tem agenda para tudo isso. Mas alguns minutos consistentemente faz toda a diferença. Diálogos e frases, não palavras soltas. Que você faça sem vergonha, aí no bom sentido, sem medo, com confiança. E junto com isso, que você celebre cada vitória. Eric, como assim? Às vezes a gente olha só o copo meio vazio. Fui falar uma frase e eu errei. Por exemplo, eu queria falar unexpected answer, que era uma resposta inesperada, mas não saía e eu falava unexpected answer.
E ao invés de eu olhar que eu já estou acertando metade da frase, que eu já estou conseguindo me comunicar em algumas coisas em inglês, o que eu foco? Eu não consigo falar, acho que o inglês não é para mim. Não, celebra aquilo que você já está acertando, porque essa celebração, essa confiança que você vai construindo, vai te levar a passar por esses obstáculos e atingir o objetivo de falar inglês, ok? Também muito importante, essa hora que a gente está aprendendo, ainda não é a hora da gente se aprofundar na gramática. Por quê? Quando você aprendeu português, o que você fez primeiro? Aprendeu a falar, se comunicar, desenvolver as suas habilidades de comunicação, falar, ouvir, ler, escrever? Ou você foi estudar a regra de gramática primeiro? Com certeza você desenvolveu as suas habilidades de comunicação, falar e ouvir. Quando estava craque nisso, aí você começou a aprender a escrever. Provavelmente a primeira coisa que você escreveu foi o seu nome. E depois a gente foi começando com frases, com textos maiores. E quando a gente já era praticamente fluente na língua, foi a hora que a gente vai aperfeiçoar. Foi quando a gente foi aperfeiçoar com as regras de gramática. E assim até hoje, a gente continua aprendendo. Mas a gramática ela é para dar essa polida, essa aperfeiçoada. É para complementar um aprendizado que você já tenha. E não ao contrário. Quando a gente pega a gramática que foi feita para pessoas fluentes, memoriza um monte de regra e na hora de falar eu travo com medo de falar errado. Então, esquece a gramática nesse início, vai em frente. Uma outra dica muito importante. Hoje a gente tem tecnologia. Se eu pegar aqui, eu tenho no meu bolso, o meu celular, ele está comigo o tempo todo. Eu posso pegar o meu celular e gravar a minha pronúncia falando inglês. Eu posso gravar essa apresentação que eu fiz para você e aí eu posso ir lá e me ouvir. Por quê? Além de eu ter o meu ouvido interno, que está me ouvindo quando eu estou falando, eu consigo ouvir como a minha pronúncia está saindo e percebendo e praticando e melhorando e treinando. O objetivo principal disso é treinar o ouvido, para que eu possa fazendo comparação e possa ir melhorando, melhorando, melhorando. Tem uma outra dica super importante e que as pessoas não conhecem, os horários para a gente ter contato com o idioma. Eu te recomendei que você tenha contato diário. Eric, mas eu estou com uma agenda super apertada. Então pega ali uns minutinhos antes de dormir e uns minutinhos na hora que você acordar e tenha contato com o inglês nesses horários. Por quê? Quando a gente vai dormir, é para o nosso cérebro organizar todas as informações que a gente recebeu durante o dia. E como ele faz isso? Da última informação para a primeira. E quando ele percebe que na última informação e que na primeira tem o inglês, ele fala, opa, isso aqui é importante. Deixa eu armazenar essa informação num local de fácil acesso. Então isso te ajuda muito no processo de memorização. Contato com o inglês à noite e de manhã. Tem uma outra recomendação. Para as meninas é mais fácil de lembrar. E para os garotos é fácil de entender e de começar a fazer agora se você nunca fez. Garotas com certeza se lembram do diário. Meu querido diário, onde elas escreviam aquilo que aconteceu ao longo do dia. Os meninos, o máximo que eles faziam geralmente era tentar pegar o diário das meninas escondido para ler o que estava lá. Mas o que você vai fazer agora? Não precisam ser segredos. Você pode fazer 2 diários, um de manhã. O que eu vou fazer hoje? Qual é a minha programação? Por exemplo, vamos supor que de manhã você leva o cachorro para passear. Então você vai escrever lá, eu vou levar o cachorro para passear. Eric, mas o que eu estou treinando com o inglês? Então eu vou tentar falar. I will walk with my dog. Eu vou andar com o meu cachorro. Eric, eu não sei falar essa frase toda em inglês. Ok, eu vou andar com o meu dog. E aí depois você vai acrescentando mais palavras ao longo das frases. E coloca a sua programação do dia. E quando for à noite, você faz uma retrospectiva. Vai escrevendo esse diário de novo e você vai melhorando, vai aumentando a quantidade de palavras em inglês, vai acrescentar uma informação que não estava na sua programação de manhã. E quanto mais você for fazendo isso, mais você vai aumentando a quantidade de palavras que você coloca em inglês. Até que daqui a pouco você está colocando frases todas em inglês e quando você vai falar sobre você, sobre o seu dia a dia, que é uma das coisas que a gente mais faz quando vai começar uma conversa, quando a gente está conhecendo alguém, isso está automático e fácil para você. Importante que a gente use a nossa emoção. Eu vou ler alguma coisa em inglês, eu vou praticar, eu não posso ir com uma postura de, ok, tá bom, porque daqui a pouco eu já não lembro mais. Mas se eu colocar emoção, se eu ler aquilo como se eu tivesse certeza que tá certo, se eu imito um personagem feliz, triste, voz grossa para um homem, uma voz mais fina para uma mulher, eu vou rir comigo mesmo nesse processo. Eu vou estar fisicamente envolvido, eu vou estar trabalhando com todos os meus canais de aprendizagem e com certeza eu vou memorizar muito mais. E por último, mas não menos importante, a música. Eric, como assim? A música às vezes é só para relaxar. Eu estudei bastante, eu estou cansado e agora eu vou relaxar. Mas vou relaxar em contato com
o inglês. Vou pegar uma música que eu gosto, algum ritmo, se eu não tiver uma banda favorita americana ou inglesa, nada assim, eu posso pegar algum ritmo, alguma coisa que eu gosto e eu estudar com essa música. Eu posso ouvir para relaxar. Recomendação: imprima a letra, pegue a letra, acompanhe junto com a letra também. Isso faz com que você vá associando o som das palavras com as letras, com as palavras que você está vendo lá no texto e ajuda muito nesse processo. Então, esses são os 10 segredos, as 10 dicas que eu costumo passar para quem está começando na jornada aí comigo e que você já pode colocar em prática na sua vida para que você construa e melhore seu inglês dia após dia. É isso aí, espero que você tenha gostado. Curte aqui embaixo, deixe seu comentário para eu saber aquilo que você quer que eu venha, que eu traga aqui. Se você quer saber mais sobre o curso da Universidade do Inglês e como eu aprendi inglês, clica no botão aqui embaixo para conhecer ainda mais. É isso aí, see you soon, bye bye, te vejo no próximo vídeo.